Bora para a 15ª colocação. Fortaleza aparece nessa posição honrosa, devendo apenas 6 milhões e 600 mil reais. Eram 33 milhões de reais no fim de 2022, essas dívidas praticamente zeraram no fim de 2023. Clube que também teve, do ponto de vista financeiro, um 2023 bem legal. Receitas de 382 milhões de reais, a maior receita da história do futebol nordestino, quebrando um recorde que pertencia ao próprio Fortaleza. O Lion, que ficou no G10 do Campeonato Brasileiro pelo 3º ano seguido e foi finalista da Sul-Americana, acabou perdendo o título por bobagem. Agora pro 14º lugar, o Flamengo, 63 milhões de reais de dívida, de acordo com a Ernest Young. De acordo com o Flamengo, no fim do ano passado, a dívida era ainda menor, de 48 milhões de reais. Essa diferença se dá porque a Ernest Young apresenta receitas, ou melhor, dívidas líquidas, tá? De qualquer forma, o Flamengo é um clube que deve terminar a temporada de 2024 sem dever nada para ninguém. Capacidade de arrecadação espetacular. Em 2023, o Fla embolsou 1 bilhão 370 milhões de reais, a maior arrecadação da história do futebol no Brasil e na América do Sul. São poucos os clubes no mundo que faturam tanto quanto o rubro-negro. O 3º ano seguido em que o Flamengo é capaz de ter receitas superiores a 1 bilhão de reais. Queria destacar também que as dívidas do Flamengo caíram em mais de 700 milhões de reais ao longo de uma década. Em 2013, as dívidas do Flamengo eram de 750 milhões de reais. Tudo começa com Eduardo Bandeira de Mello e seus colegas de diretoria. O Flamengo ficou um tempo sem ganhar títulos, mas pagando as suas dívidas e alavancando receitas. A consequência é essa dívida de 63 milhões de reais para um clube que arrecada 1 bilhão e 300 milhões, isso significa absolutamente nada. Tá sobre o Red Bull Bragantino, 13º clube que mais deve no futebol brasileiro, 408 milhões de reais de dívidas líquidas, segundo a Ernest Young. Se você conversar com o pessoal da Red Bull, eles vão apresentar números completamente diferentes, afirmando que o Red Bull é praticamente um clube saudável. Importante lembrar que, de acordo com a Ernest Young, houve um acréscimo, um aumento nas dívidas do Red Bull. Receita na temporada passada de 488 milhões de reais, a maior de sua história. Para falar agora do Bahia, 12º nesse ranking, ou o 4º time que menos deve no futebol brasileiro, entre os analisados pela Ernest Young. É importante constatar que os 422 milhões citados pela consultoria não equivalem aos números apresentados pelo Bahia, tá? O Bahia afirma que na temporada passada quitou um acordo trabalhista e reduziu sua dívida total em 86%. Em março de 2023, a dívida era de 301 milhões de reais. No fim do ano passado, a dívida era de apenas 43 milhões de reais, com pagamento de 258 milhões. Essa diferença entre os 422 milhões apresentados pela Ernest Young e esses 43 milhões que o Bahia alega dever, dizem respeito àquela questão que eu contei, né? A Ernest Young se baseia em dívidas líquidas, ou seja, quanto o time tem a pagar e quanto ele tem a receber. De qualquer forma, dá para dizer que o Bahia é um clube prestes a se tornar saneado, um clube saudável. Isso porque o Grupo City prometeu um aporte de 1 bilhão de reais nos 15 primeiros anos de parceria. Bora falar agora sobre o Internacional, que aparece na 11ª colocação no ranking entre os clubes que mais devem no país. 519 milhões de dívidas. Eram 660 milhões no ano anterior, redução de 141 milhões de reais. E se o Inter ficou longe dos títulos em 2023, ele conseguiu equacionar suas contas. Bora pro 10º lugar, que pertence ao Grêmio. 526 milhões de reais, dívida bem pequena na comparação com o Internacional. Eles estão separados por apenas 7 milhões de reais. O Grêmio devendo 7 milhões a mais do que o Colorado. O Grêmio que tinha uma dívida de 518 milhões de reais no ano anterior, um acréscimo de 8 milhões de reais. Isso porque o Tricolor registrou um déficit, um prejuízo de 45 milhões de reais no período de 2023. Receitas de 480 milhões de reais, dívida de 526 milhões. Palmeiras aparece na 9ª colocação, é o clube paulista com a menor dívida do futebol brasileiro, obviamente entre os grandes. São 537 milhões de reais de dívidas. Eram 451 milhões no ano anterior, aumento de 86 milhões. Mas calma, importante contar que todos esses números que eu citei em relação às dívidas não contemplam a dívida com o Allianz Parque. Até porque esse estádio está sendo pago, o financiamento dele, pela W Torre, faz parte do acordo entre Palmeiras e a construtora. Agora sobre o Fluminense, o Flu conseguiu baixar suas dívidas. No final da temporada de 2023 e início de 2024, a dívida do Fluminense era de 597 milhões de reais contra 677 milhões do ano anterior, uma queda de 80 milhões de reais. Como o 7º time que mais deve no futebol brasileiro, Santos 606 milhões de reais de dívidas, um aumento de 67 milhões de reais na comparação com o ano anterior. Para falar sobre o 6º clube que mais deve no futebol brasileiro, esse clube é o São Paulo, 667 milhões de reais de dívida. 586 milhões era a dívida de 2022, um acréscimo de 81 milhões de reais. Bora falar sobre o 5º clube que mais deve no Brasil. Acho que o torcedor do Cruzeiro tem motivos para festejar esse 5º lugar. Isso porque em outros anos o Cruzeiro figurava no top 3, chegou a ser a primeira colocação. A dívida atual do Cruzeiro gira na casa dos 719 milhões de reais. Na comparação com o ano anterior, 1 bilhão e 50 milhões de reais, uma queda de 331 milhões de reais. E essa dívida tem despencado ou despencou durante a era Ronaldo. O 4º clube que mais deve no futebol brasileiro. Para falar agora sobre o Vasco, são 749 milhões de reais de dívida, crescimento de 85 milhões de reais em relação ao ano anterior. A verdade é que a 777 não conseguiu garantir um desempenho esportivo bom para o time na temporada passada e também não equacionou as contas do clube. Quero falar agora sobre o 3º clube que mais deve no futebol brasileiro, ele é o Atlético Mineiro. Mas o torcedor do Galo também tem motivos para sorrir. É que a dívida do ano passado, de 2022 para 2023, era de 1 bilhão e meio de reais.
1 bilhão e 500 milhões. A dívida na virada de 23 para 24 era de apenas 824 milhões de reais, uma redução de 747 milhões de reais. Ninguém conseguiu uma redução em valores tão grande no futebol brasileiro. E essa redução tem muito a ver com a transformação do Atlético em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Logo de cara houve um aporte de 916 milhões de reais, 316 milhões em conversão de dívidas dos investidores. O Atlético devia para alguns dos investidores e essas dívidas foram esquecidas em troca de percentuais da SAF. Vamos falar sobre o segundo time que mais deve no futebol brasileiro, esse é o Botafogo. 1 bilhão e 30 milhões de reais. Crescimento razoável na comparação com o ano anterior. Muitos problemas na administração de John Textor do ponto de vista financeiro. Embora esportivamente o Botafogo tenha se comportado bem, liderou o Campeonato Brasileiro durante a maior parte da competição e deu ao torcedor a esperança de um título super importante que acabou escapando nas rodadas finais. John Textor pegou 330 milhões de reais na XP em nome do Botafogo e essa grana não foi revertida para o Botafogo e sim para fluxo de caixa da empresa dele que administra outros clubes. Boa parte dessa grana foi para o Molenbeek. Para completar, o Botafogo também pegou outros empréstimos que, somados aos 330 da XP, totalizam 370 milhões de reais apenas no ano passado. O Botafogo é inclusive o clube com maior dívida com empréstimos, 429 milhões de reais. Quero falar sobre o clube que mais deve no futebol brasileiro, o Corinthians. Mas, ao contrário do que gente da própria situação alardeou, o Corinthians não deve 2 bilhões de reais. A dívida atual é de 1 bilhão 580 milhões de reais. Estou incluindo nessa conta o estádio. Senão, o Corinthians teria uma dívida de 886 milhões de reais que o colocariam como o segundo clube que mais deve, só atrás do Botafogo, tá? Houve uma pequena queda na dívida do clube, excetuando o estádio. O Corinthians devia no final de 2022 910 milhões de reais, essa dívida caiu para 886 milhões em 2023. A dívida com o estádio ela gira na casa de quase 700 milhões de reais. E o que mais causa preocupação no timão são as dívidas tributárias. 602 milhões de reais, ninguém deve tanto. Embora no Corinthians a avaliação de que essas dívidas tributárias estejam praticamente resolvidas. Elas não foram pagas, mas elas estão acertadas, com Profut, Refis, entre outras. Cerca de 300 milhões de reais do restante da dívida são com jogadores, empresários, fornecedores, ex-funcionários, clubes, entre outras coisas. Importante contar, Ernst Young chegou a afirmar que o caso do Corinthians era de recuperação judicial, que é a medida mais drástica para uma empresa. Aquela situação para uma empresa que está quase falindo, você opera na recuperação judicial, algo que não vai acontecer no Timão.